pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu já me perguntei tantas vezes. Gente, mas não é possível. Esses narcisistas, essas pessoas são más. Elas fazem tudo que elas fazem de caso pensado. Elas são pessoas que fazem isso com essa intenção. Não é possível. Sim, gente, é possível. Não só é possível, como é o que acontece. É a realidade, tá? Eles fazem tudo de caso pensado. Mesmo aqueles que ainda não sabem que são transtornados, que tem um nome pra isso, que na verdade, gente, eu vou falar na psicologia, tá? Não desmerecendo, tá? Porque é a ciência, eles fazem estudos e pesquisas, diz que é um transtorno na personalidade da pessoa, uma maneira de ser, enfim. Mas isso também tem a ver muito com o caráter. É que na psicologia, na psiquiatria, né, na ciência, eles não vão falar da parte espiritual, eles não podem. Mas a gente aqui pode, e eu falo porque eu sou cristã e eu sigo a palavra de Deus e ali fala do início ao fim sobre eles. Descreve eles, eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre isso. Judas fala sobre eles, 2 Timóteo 3, de 1 a 5 fala sobre eles, a Bíblia inteira fala sobre o joio, sobre os perversos. Temos vários exemplos na Bíblia, mas eles são sim pessoas más, perversas. São todos? Sim, todos eles. Lógico que a gente não pode colocar todos na mesma caixinha, existem graus, mas todos eles fazem o mal, todos eles funcionam de certa forma da mesma maneira, porque estão todos vivendo do ego. Estão todos tentando se proteger, se defender, esse ego frágil, né? E eles dão valores às coisas materiais, às coisas fúteis, porque não existe espiritual neles. A palavra de Deus fala pra gente não temer aquele que pode matar a carne, e sim temer aquele que pode tanto matar a carne quanto a alma, que é Deus. Temer a Deus, eles não temem a Deus, muitos fingem. Falam que acreditam em Deus, até os demônios acreditam, até os demônios creem e tremem. Acreditar, saber que existe é uma coisa, ter fé, no sentido de acreditar é você ter fé e seguir aquilo, obedecer, temer ao Criador, é outra coisa completamente diferente. Então, gente, leia a palavra de Deus, porque lá está toda a verdade que nos liberta. São maus? São. E olha, eu vi um vídeo esses dias que fala sobre isso. Foi em inglês, mas eu fiquei assim, amei os comentários que as pessoas deixaram no vídeo. E eu vou comentar, vou traduzir aqui para vocês alguns desses comentários. Veja como faz sentido. Se alguém fica feliz por fazer outra pessoa sofrer, isso é perverso, isso é maldade. Na verdade, em inglês eles chamam de evil, né? Pessoa má. Aí tem vários comentários, né? Mas eu vou começar a ler aqui outros comentários. Evil é definido pela intenção do coração. Aí que tá a grande diferença, por isso que eu falo que é o problema no caráter e que tem muito do espiritual envolvido nisso. Não é só um transtorninho de personalidade não, tá? Ah, tem a parte que sim, eles tiveram traumas na infância, tirando o psicopata, que também é outra história que a gente tem que ir mais a fundo. Mas tem o trauma. O que acontece é que essas pessoas se anulam, matam a criança ali, seja lá o motivo, tá? O que importa, gente, eu cansei de tentar entender de onde vem tudo isso. Cansei não, né? Mas se Deus quiser mostrar, Ele vai mostrar. O que a gente tem que focar é que é o que é, eles são o que são e fazem o que fazem, tá? E a gente não tem que ficar pensando lá no passado, tadinho, tadinha, tiveram um trauma. Eu também tive traumas, né? Lógico que cada um tem o seu, mas cada um reage de uma forma. Tá? E eles acabaram matando essa criança, entregando a alma, eu vejo assim, pro diabo, porque as características deles são iguaizinhos, fala na palavra de Deus, dos filhos do diabo, tá? Mas a boa notícia para todos nós, incluindo eles, é que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então, a qualquer momento que eles queiram,
Se eles se sujeitarem a isso, eles podem sim sair das trevas e voltar para a luz, porque todos nós somos feitos por Deus, criados por Deus. Ele é o único criador. Então, todos nós somos criados por Deus, tá? Agora, cada um segue o caminho que quer. Nem todos querem seguir a Deus e serem obedientes e temer a Deus. Muitos escolhem o caminho de Satanás para ter poder, ter tudo aquilo que é passageiro, que é só aqui na terra que vai ter. Mas depois, acabou. Não vai ter mais Deus na vida, não vai ter a presença de Deus. E isso é o que chama o inferno. Depois, quando Jesus voltar, é o juízo final e daí é a segunda morte. Tá? A primeira morte é a morte da carne que todos passarão. A segunda é a separação por completo de Deus. Voltando aqui a mais outros comentários. Manipuladores, ladrões, sem amor, sem empatia, não têm remorso, não são leais, não são fiéis, são mentirosos. Então, independente de ser por motivos, ganhos pessoais, prazer, satisfação, né, a necessidade deles, isso é evil, isso é ser mal, má. Aí eles continuam aqui. Fazer isso repetidamente, mesmo depois de explicado, isso é ser má, ser uma pessoa má. Não se importam como as palavras e ações afetam a outra pessoa, isso é ser mal. Talvez eles não saibam que são, lógico que eles sabem, a maioria deles sabem. Pessoas que destroem vidas, pessoas que levam outras pessoas, influenciam, manipulam para que a pessoa tire a própria vida, pessoas que levam pessoas ao suicídio. Gente, aonde que tem algo de bom nisso? O bom que a gente vê nessas pessoas é parte de nós. Nós vemos o bom onde não tem, porque nós somos bons. Eu não tenho medo do inferno, não. Quando a pessoa vem falar comigo, já começa a ficar com medo que não tem inferno, que todo mundo vai ser salvo, até Satanás vai ser salvo. Ah, então tá bom, vamos esperar para ver. Vamos esperar para ver. O que eles mais querem é que as pessoas não acreditem aqui, ó, na palavra de Deus. Por quê? Porque se você não acreditar aqui, pronto, é muito mais fácil para você acreditar neles, para eles te influenciarem, para eles te manipularem. Já ouvi de vários deles. Ai, a palavra de Deus foi alterada. Ai, porque... Não, gente, já foi traduzida várias vezes, mas nada altera o que Jesus fez por nós na cruz, tá? Então não caia nas mentiras do inimigo. A verdade está aqui. E você ora, você pede confirmação de Deus e Ele sempre te dá, tá? Deus não deixa seus filhos enganados. Até quando eles fazem algo bom, que é o que nós fazemos, é copiando nós, porque eles sabem o que é o certo. Aí que tá ainda mais a maldade deles. Quem não faz o mal intencionalmente, que nós erramos, nós também fazemos coisas más algumas vezes, porque pecamos, não somos perfeitos, mas a gente se arrepende, a gente reconhece, a gente pede perdão a Deus, a gente teme a Deus. Eles não, eles continuam errando, sabendo que aquilo é errado, porque eles não têm temor a Deus. Eles acham que eles são mais do que Deus, se acham no direito de fazer o que quer e o que não quer. Contanto que eles escondem o que eles fazem, né? Se não fosse errado, por que esconder? Então eles sabem muito bem, é intencional. E quando fazem coisas boas, também é maldade. Por quê? Faz porque a intenção no coração é tirar algo de você, é depois te prejudicar. Precisa fazer o bem para que você aceite eles, para que eles possam entrar na sua vida. Caso contrário, se eles só mostrassem o monstro que eles são, quem ia querer eles na vida? Ninguém. Ninguém. Sai de reta, Satanás. Ia ser assim. Todo mundo ia sair correndo aí. Mas como eu disse aqui, gente, não temos que temer a esses que só têm poder. Muitos deles já mataram pessoas, já fizeram pessoas cometer suicídio. Ah, mas o inferno caprichado está preparado para esse, se não houver arrependimento verdadeiro.
Há muitos aqui, eles podem enganar, mas a Deus ninguém engana. E ninguém foge da justiça divina. Ninguém, ninguém. E nós todos que somos pessoas do bem, estaremos lá assistindo, estaremos lá ao lado de Deus, julgando também. Isso também está na palavra de Deus. Então, gente, não caia, tá? Não é para se apavorar, como eu acabei de falar. A gente tem que temer somente a Deus, o nosso Criador, obedecer a Ele, fazer a vontade dEle, se humilhar a Ele, buscar a Ele, porque é dEle que vem todas as coisas, e é tudo sobre Ele, para Ele, por Ele, e mais ninguém. Existem os graus, sim, porque tem uns que vão além da maldade, outros porque tiveram uma criação de um pai, de uma mãe, pessoas amorosas, uma base familiar. Esses já não vão tão a fundo na podridão das trevas. Agora, a maldade existe sim, porque quando eles matam essa criança ali, que eles têm essa vergonha, né, a dor que eles passaram e tudo, eles se entregam, morrem, eles matam a eles. Então eles se odeiam, eles não têm prazer em viver. Eles estão entregues realmente a vida deles, a mente deles para serem usados pelo diabo. Mas eles sabem muito bem disso e muitos deles têm prazer e se alegram e gostam de ser assim, de fazer essas coisas. É difícil de entender, é difícil de aceitar, mas é a realidade. E isso liberta a gente, sabe por quê? Porque eu fico impressionada, às vezes eu fico desesperada quando as pessoas falam, eu quero voltar. A pessoa que fala que quer voltar é porque ainda não viu com os olhos espirituais quem são essas pessoas e de que lado eles estão e as intenções dos corações. Então diz assim, a pessoa sabendo maliciosamente que faz o mal e causa o mal, esse comportamento é sim evil. Porque nós temos escolhas, todos nós. Então, tem narcisistas que eles se controlam, que eles escolhem não fazer esse mal, embora eles tenham essa tendência. Já outros vão e fazem, e outros ainda mais além, ainda faz e tem prazer naquilo. Então, são pessoas más porque estão distantes de Deus. Só existe vida e amor no Criador. Essas pessoas não estão lá. Então, o inimigo toma conta, faz a festa. E isso é o mais triste que eu fico pensando, né? Que eu fico questionando, fazendo essa pergunta para eles que já estão lá, né? Como é que pode, né? Vocês que acham que são tão fortes, poderosos, mais do que Deus, e o inimigo tomar conta de vocês desse jeito? Ok, foi lá na infância, não foi uma escolha, é essa dor, esse trauma, você acabou seguindo esse caminho, ok, mas agora você sabe, você ainda pode escolher diferente. Vai doer? Vai, mas e aí, cadê? Não tem essa força? Enfrenta. Por quê? Porque senão vai queimar no quinto dos infernos junto com Satanás, e ele tá amando, porque vocês acham que vocês estão fazendo todo o mal que vocês fazem com as pessoas, como eu e muitos aqui no mundo, vocês estão rindo, quem está rindo de vocês é o Satanás, porque depois de tudo que isso acabar, vocês vão junto com ele para lá. Mas vocês podem mudar isso daí, porque Deus enviou Jesus para desfazer as obras do diabo. Então, quando vocês estão rindo aí, ele está rindo lá de vocês. Só isso que eu tenho a falar. É tão poderoso assim o inimigo para prender vocês, acorrentar a alma de vocês, ao ponto de vocês não conseguirem sair disso e ficar presa a esse círculo vicioso onde vocês precisam machucar o outro para poder ficar bem com vocês, ao invés de ir buscar na fonte da vida, em Deus, o único que pode salvá-los e dar a vida eterna. Caso contrário, vocês já se odeiam tanto, né? Porque o inimigo correntou vocês na alma, que aí vocês tanto faz e queimar no inferno, pois Deus não quer isso para vocês. Eu fico impressionada, sabe, gente, de ver, eu tenho um ódio desse Satanás, mas tudo bem, porque ele já foi derrotado. Mas enquanto Jesus não volta, ele tá aí.
tentando destruir o máximo de pessoas e pegando as pessoas nas dores. Por isso que eu trago muitos meus vídeos aqui falando sobre isso, gente, porque nós que passamos por esses abusos temos que tomar muito cuidado com isso para a gente não se deixar contaminar por essa dor e ficar uma pessoa amargurada, com revoltas por conta da injustiça que eles cometem. Deus é nosso vingador. Tá? Então, nunca creia que não existe justiça para a maldade dessas pessoas. Existe, sempre existirá. Deus é justo e nada nunca nos faltará. A maior justiça dele, já a primeira de todas, foi quando ele nos revelou, porque hoje somos libertos. Uma vez que Deus revela e abre os seus olhos espirituais, não tem mais como você não ver essas pessoas, como não reconhecê-las. E na palavra de Deus, em Mateus 10, 26 diz assim: portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. E aí continua aqui no 29, não se vendem 2 pardais por um AC, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quando a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados, não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Então, gente, olha só, a palavra de Deus, ela é libertadora, ela nos traz paz, conforto e mostra a verdade, né, em todos os sentidos. E é isso, gente, são pessoas sim más, infelizmente, se deixaram levar por esse caminho, é problema no caráter, e somente Deus tem o poder de mudar o caráter de uma pessoa, mas essa pessoa tem que querer, porque Deus é tão maravilhoso, Ele é tão amoroso, que Ele nos permite escolher. Esse é o amor verdadeiro e incondicional, onde Ele não obriga ninguém. Imagina se Ele obrigasse todo mundo a seguir a Ele, a obedecer a Ele. Que amor é esse? Que amor é esse que a pessoa é obrigada? Ele deixa a pessoa livre. Você quer obedecer a mim, à vontade? Esse é o caminho da vida. Ele mostra, Ele não obriga ninguém. O caminho da vida é esse. Agora, se você escolhe o caminho da morte e ainda vão querer culpar Deus, por isso que Deus vai mandar para o inferno, Deus não manda ninguém para o inferno. Deus fala, ó, o caminho da vida é esse aqui, ó. Só tem um. A pessoa quer ir para o outro. Ela está escolhendo, ele está escolhendo ir para o inferno. Então assuma a responsabilidade da sua escolha. As consequências vêm. Teremos a recompensa de tudo que fazemos aqui, tanto de bom quanto de ruim. Então, gente, essas pessoas fazem sim o mal, elas sabem o que fazem. Muitos têm prazer, têm graus, mas todos eles são pessoas más sim, porque estão longe da luz divina. Nós que estamos na luz muitas vezes erramos, né? Mas a diferença é a intenção dos corações, e é isso que Deus olha. Uma pessoa que tem plena consciência do mal que está fazendo e mesmo assim faz, aí é no caráter o problema. E aí, ó, entrega, porque eles vão lidar direto é com Deus, o Todo-Poderoso. Beijo, gente. Espero ter ajudado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.